cúpula dos BRICS, né? Cúpula dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. Tá aí o Lulinha sorridente junto com o presidente da África do Sul. Tá aí. E esse é um acontecimento muito importante, um acontecimento do nosso tempo. Por quê? Porque os BRICS hoje, gente, são a única organização que está se articulando para a construção de um mundo que não seja mais exclusivamente submetido aos interesses geopolíticos, econômicos dos Estados Unidos. A liderança dos Estados Unidos global, ela se consolidou desde o fim da Guerra Fria, fazendo dos Estados Unidos o país líder da economia mundial, líder da política mundial. A União Europeia vem se constituindo cada vez mais como um protetorado dos Estados Unidos. A OTAN, seu braço armado. E neste mundo unipolar, o que a gente viu? A gente viu as crises econômicas se acumularem, se aprofundarem. A gente viu que aquela promessa de desenvolvimento para o sul global ficou cada vez mais na volta a gente compra. O aumento da desigualdade entre os países ricos e o sul global, se aprofundou. E os únicos interesses que vêm sendo cada vez mais garantidos são aqueles dos Estados Unidos e dos seus países parceiros. Um pequeno grupinho de países ali que se beneficia da atual estrutura política e econômica para continuar impondo ao mundo as suas vontades na forma de imperialismo. Os BRICS, que cada vez mais são capitaneados pela China, vêm se constituindo como uma alternativa política para o sul global a essa dominância imperialista capitaneada pelos Estados Unidos. Então é muito importante o que está acontecendo. E nesta cúpula, os BRICS avançaram em alguns pontos. Eu vou aqui utilizar uma entrevista da ex-presidente Dilma Rousseff para ilustrar, tá, um pouco desse debate que está acontecendo nos BRICS, e eu acho que essa entrevista da Dilma aqui ficou bastante boa, é importante a gente discutir um pouquinho a respeito disso. Dito que ao ser presidenta de um país em desenvolvimento, uma economia emergente, eu tenho hoje mais sensibilidade para ser presidente do banco em relação a todas as outras economias e a todos os outros países em desenvolvimento. Porque eu sei o que uma liderança comprometida com o seu país e com a construção de um mundo, né, multipolar, um mundo em que todos tenham vozes iguais. Mas esse banco ele tem uma característica que eu acho que é única, que é justamente ser focado em algum... Ela está falando do novo Banco de Desenvolvimento, né? Que é muito importante, aliás. Vamos prestar atenção no que ela vai dizer. Uns problemas que só os países do sul global, que não têm acesso a tanto crédito, ao mercado de capitais, a sua moeda própria nunca foi conversível. Os países em desenvolvimento têm uma série de problemas. E eles precisam de investir. Por que eles precisam de investir? Porque a infraestrutura, tanto a infraestrutura logística, estradas, ferrovias, rodovias, trens de alta velocidade, como esse que a gente encontra aqui na China, e fica, né, extremamente eficaz e cria toda uma interconexão no país, a infraestrutura digital, as redes 5G, enfim, todas essas questões, elas são cruciais para o quê? Para o bem-estar do povo. Ela está chamando a atenção para a necessidade de financiar a infraestrutura dos países do sul global. Está denunciando a dificuldade que esses países têm na obtenção de crédito internacional em função da hegemonia do dólar. Então, percebam a lucidez da Dilma. A Dilma é uma grande economista e entende muito de geopolítica. Ela é a pessoa certamente mais indicada para estar à frente deste novo Banco de Desenvolvimento que tem papel estratégico nessa nova fase dos BRICS.
E o que a Dilma está dizendo aqui é: nós estamos criando estratégias para financiar infraestrutura de ponta nos países do bloco econômico, nos países do sul global e principalmente pretendemos fazer isso fora do sistema dólar, diminuindo o poder do dólar, diminuindo a influência política dos Estados Unidos naquilo que diz respeito a financiar o desenvolvimento dos países do sul global. Desses países. É porque nós temos esse compromisso com o povo de cada um dos países, no sentido de garantir uma melhor condição de vida, acesso a mais emprego, porque isso é crucial. O grande problema nosso é que as nossas moedas do sul global não são conversíveis. Então, o que acontece quando... Moeda conversível, gente, é aquela moeda que pode ser transformada em dólar, tá? Que tem um alto valor e que tem alta liquidez e que, portanto, você tem um sistema de conversibilidade. Então você vai ter uma pequena cesta de moedas no mundo que são consideradas moedas conversíveis. Veja, o real não é uma moeda conversível. Veja, o real é uma moeda forte. Mas moedas fortes não são sinônimos de moedas conversíveis. O que é uma moeda forte? Uma moeda forte é aquela moeda onde o banco emissor emite títulos, ou melhor, negocia títulos precificados nessa moeda, o sistema bancário é sólido e opera nessa moeda. É o caso do real. Uma moeda conversível é um pouco mais do que isso. É uma moeda que tem total conversibilidade, fluidez para se transformar em condições de paridade em dólares. Perfeito? E são poucas moedas no mundo e essas moedas que têm essa propriedade não são moedas ligadas ao sul global. Tá? Então é disso que ela está falando. A gente estabelece uma relação entre os países da nossa região. A gente tem de ter dólares. O dólar passa a ser uma referência obrigatória em qualquer relação que a gente tenha, seja comercial, seja uma relação financeira, seja a compra de serviços, enfim. Num país, você precisa desse acesso a essa moeda. Daí porque a gente faz reservas. Então, houve um momento na história que eu acredito que foi um grande político francês que chamou essa questão da hegemonia do dólar, ou seja, dessa eterna ligação para que se faça contratos com o dólar, chamou isso de privilégio absurdo. Então, por que... Privilégio exorbitante. A Dilma, além de tudo, é uma mulher muito culta. Eu admiro muito a Dilma por causa disso. Além da coragem dela, ela é uma pessoa muito inteligente e muito culta. Ela está aqui se referindo a Valéry Giscard d'Estaing, né? Que foi ministro das finanças francês e depois acabou sendo também premier da França, né? Presidente da França, melhor dizendo. Né? Ele que falou que o dólar tem um privilégio exorbitante. E eu lembro dessa história porque depois isso acabou sendo o título de um texto do Barry Eichengreen, que é um cara também incontornável quando a gente vai estudar moeda, né? Então, vejam, por isso que eu guardo sempre muita admiração pela nossa ex-presidente Dilma, porque ela é uma mulher inteligentíssima e que tem muito conhecimento de causa. Porque você não paga na sua mesma moeda essas transações. Desde a crise de 2008, 2009, você teve uma modificação no cenário. Qual é essa modificação? É a percepção de que a globalização criou alguns problemas que ela tem de resolver para continuar se expandindo. Porque a globalização trouxe várias vantagens para o mundo, né? Trouxe cadeias globais de valor que permite que você produza em vários lugares do mundo, integra o mundo, tem um fluxo de informação, tem um fluxo de bens e serviços, enfim, tem várias vantagens, mas ao mesmo tempo mostrou certos limites, principalmente na área financeira. Quando
houve aquela grande queda. É que a globalização não foi financeira, né? Se globalizou a lógica da mercadoria e a lógica de exportação de capitais. Entretanto, houve uma concentração deste mercado de capitais em polos que dão as cartas, que é aquilo que está submetido ao sistema dólar. E aí é que está o centro das discussões atuais do BRICS e deste novo Banco de Desenvolvimento que a Dilma preside. Alternativas a essa concentração de capitais que, por exemplo, monopoliza a oferta de crédito para desenvolvimento. É disso que se trata, minha gente. Quebra do Lehman Brothers. Mostrou a necessidade de alguns controles. E, entre essas coisas, começou um processo de buscar uma série, vamos dizer assim, de proteções contra as crises. Então, hoje tem toda uma tendência a um mundo mais multipolar, não unipolar, não só baseado no dólar. Não é que o dólar não vai ter importância, vai ter importância, mas você vai ter vários outros centros aparecendo. Isso está em processo, isso ainda não está plenamente ocorrendo. Mas o que nós imaginamos é que é muito importante que uma parte das transações comerciais, das relações, se dê em moedas locais. Daí porque também nós queremos levantar capital em moeda local, auxiliando esses países. O que a Dilma está divulgando aí, gente, é que esse novo Banco de Desenvolvimento passará, tá? Isso já foi discutido nessa cúpula dos BRICS, né? Então isso já é uma notícia oficial. O novo Banco de Desenvolvimento passará a emprestar em reais, em rands, né, que é a moeda da África do Sul, para os países do bloco ou alinhados ao bloco para que estes possam promover desenvolvimento, principalmente de infraestrutura. Isso é muito positivo para o Brasil, gente. O Brasil podendo emprestar reais fortalece mandou o 10 real. reais. O BRICS pode culminar em uma nova Guerra Fria, desta vez é... O BRICS pode e já está, camaradas, caminhando por uma espécie de nova Guerra Fria. É lógico, a história não se repete ipsis literis. Nós não voltamos para o passado. Então não é a mesma Guerra Fria, é uma nova Guerra Fria, com características próprias, mas que mais uma vez vem formatando na geopolítica global dois grandes blocos econômicos, políticos e que também tendencialmente se constituirão como blocos bélicos. Então, o que a Dilma está anunciando aqui, o que foi anunciado na cúpula dos BRICS é muito importante estrategicamente para o Brasil. E mesmo que você diga assim, Humberto, mas o BRICS é o campinho da China, que é a grande potência econômica do grupo e que vai subordinar os países parceiros. Correto, eu acredito que sim. Mas veja, o Brasil não tem economia e política, portanto, para conseguir capitanear e buscar o estabelecimento de um verdadeiro mundo multipolar. Hoje, defender o mundo multipolar é defender os BRICS, mesmo que estes sejam capitaneados pela China. Porque de outra maneira, nós não conseguiríamos criar condições de termos um bloco de oposição ao bloco liderado pelos Estados Unidos. E veja, se você está aqui para dizer que o Brasil vai ser subordinado à China, porque dentro dos BRICS a China é quem manda, então vamos dizer que no Ocidente todos os países são subordinados aos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos que mandam. Então, o Brasil no máximo poderia escolher se estaria subordinado aos Estados Unidos, compondo com um bloco no Ocidente, ou se estaria subordinado à China. Mas qual a diferença? O Brasil subordinado aos Estados Unidos é o Brasil que nós tivemos sempre.
onde a nós sobrou sempre migalhas. O que é que nós ganhamos em troca de sermos uma área de influência tão ordeira, tão subordinada à geopolítica estadunidense? O que é que nós ganhamos? Além de uma promessa de sermos o país do futuro, que nós escutamos, sei lá, nos últimos 60 anos. Agora, quando de fato nós conseguimos estabelecer a nossa moeda, quando de fato nós conseguimos estabelecer um primeiro governo progressista que durou mais de uma década, que aproximou a economia brasileira ao grupo divergente da geopolítica mundial, é que nós crescemos de maneira mais sustentável, que nós deixamos de dever para o FMI, e hoje nós estamos cogitando emprestar em reais. Então, se por um lado é verdade que nós estamos subordinados à influência política de um país mais poderoso como a China, isso para nós ainda é vantagem. Porque a opção a isso é estarmos subordinados a um país ainda mais poderoso economicamente e politicamente, que é os Estados Unidos, e que, por sua vez, pelo fato de ter muito mais parceiros mais significativos que o Brasil, dá muito menos bola para o Brasil. O Brasil é muito mais importante para a China, nessa queda de braço geopolítica, do que para os Estados Unidos. Por isso a China pode nos oferecer muito mais do que os Estados Unidos jamais sonhou em nos oferecer. Só vamos acompanhar aqui o finzinho do que a Dilma está dizendo nesse trecho. Integram o NDB, né, a ter um mercado de capitais mais profundo, mais... NDB é o novo Banco de Desenvolvimento que a ex-presidente Dilma está aqui presidindo. Mais atuante e que possa contribuir para o conjunto, né, global da economia ter também um melhor desempenho. Nós queremos mais, nós não queremos menos, nós queremos acrescentar neste mundo a multipolaridade e o multilateralismo, em que todos os países possam ter suas vozes, né, ouvidas. Muito bem. Muito bem. Eu achei esse trecho muito significativo, tá? Muito significativo.